Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um programa As Bases de Gestão. Aqui eu te ensino a estruturar, a ter uma empresa madura. E nós já falamos sobre isso na aula anterior, o que é uma empresa madura, que é uma empresa que funciona mesmo sem você estar nela o tempo todo. E ela funciona, tá, gente? Essa é a questão principal. Meu nome é Rony Peterson, eu sou criador do Método GEM. É um método de gestão estratégica para negócios. E nós vamos trabalhar nessa aula de hoje um tema muito importante que eu separei aqui, tá? Um tema que é fundamental para todo mundo, né? Que percebe que a empresa está crescendo, mas parece que você entra num gargalo. E se você não assistiu a aula anterior, que foi feita numa live, ela está salva aqui no YouTube, volta depois dessa aula, na hora que você terminar a aula, volta lá e assiste essa aula para você entender o conceito de maturidade empresarial. O que é uma empresa madura e por que você precisa construir uma empresa como essa, né? O conceito de infância, adolescência, maturidade. Então eu quero te ajudar a estruturar a sua empresa para que ela seja mais madura, para que ela dependa menos de você. E o tema dessa noite é o erro que trava os empresários que já faturam bem. E como que você sai disso sem contratar mais gente agora? Porque às vezes você fala assim, tá, eu tô faturando bem, a minha empresa tá crescendo, mas eu preciso pôr gente para dentro, E foi exatamente sobre esse erro, né, sobre esse momento da empresa que eu falei na aula anterior, que ela é chamada de adolescência. É aquela empresa que começou a crescer e o dono, a dona acredita que para crescer mais precisa contratar mais gente, tem que contratar mais gente, e daqui a pouco você vê a sua empresa inchada, é aquela empresa que cresceu, mas o lucro, o resultado não foi proporcional ao crescimento dela e você está cada vez mais numa loucura. Ou seja, a empresa é dependente de você o tempo todo, apagando incêndio o tempo todo. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, não é só faturar mais, não é só pôr mais gente para dentro. A realidade é que muitos empresários eles já faturam bem, mas mesmo assim eles ainda estão travados. Então nós vamos trabalhar nessa noite exatamente esse ponto, que é um ponto importantíssimo, tá? Para você estruturar a tua empresa para uma maturidade empresarial. O que geralmente acontece, né? Quando você começa a crescer, faturar mais e começa a pôr gente para dentro. O time incha, mas você passa o tempo todo apagando incêndio. Quanto mais o time cresce, mais o time fica dependendo de você. E aí você acaba tendo o desafio de delegar, porque tem coisa que só você faz, você não tem tempo para treinar esse pessoal. E você sente assim que ninguém faz tão bem quanto você e que você não tem tempo para treinar eles também. E aí você se aceita entrar nessa corrida louca de estar trabalhando mais do que você trabalhava antes e produzindo menos do que você produzia antes, porque agora está todo mundo dependendo de você. Gente, o problema não é equipe, o problema não é faturamento, o problema não é mercado, não é o setor que você está. O problema é que a forma como você estruturou a sua empresa fez com que você, dono ou dona, se tornasse o gargalo da própria empresa. Ou seja, a empresa não cresce mais porque você é o gargalo, porque você não solta a rédea. É aquele empresário que sai de férias, só que só ele que resolve os problemas da empresa. Então, ele sai de férias, mas ele sente que o time não anda sem ele. E aí, toda hora ele tá ali, e aí, como é que tá? Resolveu aquela situação? Resolveu aquilo ali? Ó, já verificou tal coisa? Já ligou para fulano? Não desliga. É aquele gestor, aquela gestor que não desliga. É aquela pessoa que chega em casa e leva trabalho para casa, mesmo com um time que já está grande. Não, porque eu preciso resolver umas coisas que só eu sei fazer. Tem coisas que só eu consigo fazer. Você tem uma equipe, mas tudo está passando por você. Aí você fica sobrecarregado, cansado, estressado e ainda desconta muitas vezes na família. Isso quando você consegue um tempo para eles, porque na maior parte das vezes, os gestores que chegam nesse momento, eles não têm tempo para lazer, eles não têm tempo para saúde, eles não têm tempo para a família deles. Então, muitas vezes, você centraliza tudo com medo de perder o controle. Esse é um ponto que acontece muitas vezes. Você está altamente centralizador, com medo de perder o controle. E aí tudo tem que passar por você para que você possa aprovar, saber se está certo, se está errado. Aí você fala assim, não, eu acho que eu preciso de mais tempo ou um time maior para eu conseguir organizar essa empresa melhor. E aí você começa a contratar pessoas
E aí piora a situação para você. Porque se você contrata mais gente, mas você não delegou, você não estruturou o processo, e as coisas estão tudo na sua mão, 100% centralizado para que você tenha o controle, agora fica mais difícil ainda de você sair disso tudo. Porque agora o time é maior. E aí você sempre está naquela loucura de ter que contratar mais. Eu preciso contratar mais, eu preciso contratar mais. Gente, eu sei exatamente o que você está vivendo, porque eu já passei por isso. Eu estou empreendendo, eu já falei na outra aula, eu estou empreendendo há 25 anos. Na minha primeira empresa, que eu fiquei nela por 10 anos, quanto mais eu vendia, mais eu tinha que contratar. E aí o time foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Eu não via a cor do dinheiro, porque tudo que a gente faturava voltava para a empresa para aumentar time, para aumentar ferramenta, né, para melhorar a tecnologia, para contratar novos programadores. Gente, eu cheguei no momento que eu tinha mais do que uma dezena de funcionários e tudo ainda estava centralizado em mim e eu estava num burnout, ficando doente já, estressado, trabalhando no final de semana, feriado, não tinha tempo para nada, para a família, estava 10 quilos acima do meu peso ideal. Porque eu não conseguia me cuidar, minha vida era a empresa. E quanto mais ela crescia, mais ela demandava da minha vida. Mais a empresa demandava e menos tempo eu tinha para mim, para minha família, para aquilo que é importante. Eu não estou dizendo que a empresa não é importante, mas a gente não estrutura isso, se a gente não entende que não adianta só colocar mais gente para dentro que vai resolver, que quanto mais pessoas você coloca, mais você aumenta o problema. E aí, às vezes, uma empresa que estava na infância, e se você não assistiu a primeira aula, assiste lá, a empresa que estava na infância, em vez dela ir para uma maturidade, ela vai para uma adolescência. E aí entra um risco altíssimo, porque a maior parte das empresas vão fechar quando elas chegam na adolescência. A maior parte das empresas vão fechar. Então, o que seria o ideal? O ideal não é só contratar mais pessoas. Não adianta você contratar se você não organizar a casa primeiro. Então, primeiro, você tem que começar com aquilo que você já tem, com o time que você tem hoje. Se você tem 5 ou mais funcionários, ok, vamos começar com esse time. Se é 5, se é 10, se é 15, vamos começar com esse time. Antes de trazer mais pessoas para dentro da empresa, você precisa estruturar os processos de forma simples e treinar o teu time nesses processos. Porque aí agora, né, o teu time vai passar a fazer mais com menos tempo, com mais qualidade, garantindo execução. Então, primeiro você treina o time no processo que eles já executam, para garantir que eles vão fazer da mesma maneira, sempre da mesma maneira, para garantir velocidade, para garantir execução, para garantir qualidade. Depois que você já treinou o teu time atual, aí sim você vai começar a pensar em como você vai delegar coisas que só você faz hoje, para que libere mais tempo para você. Para que você aproveite esse tempo, se for no horário comercial, para pensar nas questões estratégicas. Se for horário fora do comercial, coisa que você tinha que fazer depois que a empresa fechava, para você poder passar mais tempo com a tua família, para você ter mais qualidade de vida, poder fazer um exercício físico, poder ir na igreja, poder ler um livro, passar mais tempo com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa. A delegação, ela tem que vir com clareza, mas ela tem que vir com propósito. Eu delego para que sobre mais tempo, ou para as minhas questões estratégicas da empresa, ou para as minhas questões pessoais, que às vezes eu estou negligenciando. E eu vou falar um negócio importante para vocês, muito importante. Não vai adiantar você ganhar muito dinheiro, ter um time gigantesco para dizer que você tem 50. Eu conheço uma empresa que tem 50 funcionários, de um amigo meu, e quanto mais ele aumenta o time, mais louco ele fica. Mais estressado ele fica. Tá ganhando dinheiro, tá andando de carro zero, morando numa casa boa, fazendo viagens uma vez por ano, boas viagens, mas no resto do ano ele fica louco, ele não dorme, tem dificuldade para começar a dormir, tem dificuldade para voltar a dormir quando ele acorda de madrugada, tem que viver na base de medicação, tá sempre estressado, sempre pilhado. Aí eu pergunto, tá valendo a pena? Só aumentar esse time de 50, 100 funcionários, 2, 3, 4, 5 CNPJs, se você não está vivendo a vida que você merece viver,
Talvez você abriu essa empresa aí para ter mais tempo, para ter mais qualidade de vida e para ganhar mais dinheiro. Às vezes você está até conseguindo ganhar mais dinheiro, mas você não tem tempo, não tem qualidade de vida. Está adiantando? E eu não estou falando para você deixar de ter a empresa e voltar a ser funcionário, não. Eu estou falando que você precisa organizar essa empresa dentro de uma estrutura de gestão, de uma metodologia, levando ela para uma maturidade para que você aproveite melhor, para que você tenha mais tempo de qualidade, para que você viva melhor, para que você possa tirar umas férias sem o celular ficar tocando, para que você possa tirar umas férias sem estar toda hora ligando na empresa para saber se as coisas estão certas, verificando e-mail, verificando WhatsApp. Não! Você precisa tirar umas férias e desligar, você precisa ter um momento de lazer para você e conseguir viver esse momento de lazer. Então, não é só uma questão de contratar mais pessoas, é uma questão de conseguir pôr as pessoas certas nos lugares certos, estruturar o time que você já tem hoje, treinar esse time a partir de processos simples, coisas básicas de serem seguidas. Às vezes um checklist resolve. Eu tô treinando uma grande empresa do agro aqui da nossa região, 30 líderes dessa empresa, eu estou treinando numa turma em company, e eu dei uma aula sobre processos, e teve uma pessoa que falou para mim assim, cara, você não tem noção o quanto vai mudar o meu setor, simplesmente eu implementando um checklist como você me explicou aqui hoje. E às vezes a gente está imaginando que é um processo difícil de ser implementado, de ser explicado. Não, um processo simples, um simples checklist muitas vezes resolve muitas coisas. Ele falou, olha, eu tinha um problema tremendo da máquina parar na hora da colheita, parar na hora do plantio. Porque às vezes o operador da máquina esqueceu de revisar um detalhe, uma coisa simples que ele tinha que ter revisado, e por não ter revisado, essa máquina deu problema, ela quebrou, ela parou, ela me gerou um prejuízo, ela ficou horas paradas. Às vezes um checklist simples na hora de pedir as peças, porque como não tinha um checklist para pedido de compra, pedia uma coisa, não revisava, aí chegava aquela peça, lembrava que tinha que pedir outra peça. Ele falou, Rony, agora nesse departamento aqui de compras, nós vamos implementar um processo para antes de fazer o pedido da peça, fazer a verificação, né, se é somente aquela peça, qual peça está atrelada a qual, o que você precisa pedir a mais para fazer um único pedido. Um checklist simples resolve. Então olhar para o time que você tem hoje, se perguntar, como que eu posso começar com esse time? Como que eu posso treinar esse time para eles fazerem mais com menos, mais rápido, com mais qualidade, com mais eficiência, gerando menos problemas que só você, dono ou dona, está tendo que apagar, porque você que é o especialista, muitas vezes é você que tem que ir lá apagar esse incêndio. Se você treina esse time, vai reduzir o número de incêndios, que é aqueles incêndios que você, dono ou dona, que parece um bombeiro, está apagando toda hora. Treinou o time, colocou o processo para eles seguirem padrão, você já resolveu um primeiro problema. Agora nós vamos para a próxima. Qual que é o próximo? Começar a passar coisas que você faz para que eles façam. E não é fazer de qualquer jeito, chegar lá falando assim, agora você vai fazer isso aqui para mim. Não, você precisa treinar, não é com improviso não, você precisa delegar da maneira correta. É literalmente olhar para a pessoa e se perguntar se a pessoa dá conta de fazer isso, como que eu treino ela para ela fazer isso? Como que eu acompanho para garantir que ela está fazendo corretamente? Como que eu tenho certeza se ela vai entregar o resultado que eu entregaria? Porque às vezes ela vai entregar um resultado, mas não o que você entregaria. E aí se pergunta, como que eu treino ela para o resultado ser muito semelhante ao meu, ou igual ao meu, até melhor que o meu, se for o caso? Nesse momento, é o momento que você vai começar a estruturar para passar aquilo que você faz hoje. Mas para isso, você tem que ter feito os 2 primeiros passos. Olhado para o teu time, pensado se eles estão nos lugares certos realmente, treinado eles a partir de um processo simples para garantir mais padrão de qualidade, mais velocidade, entregar mais com menos, em menos tempo. Para você agora sim, que eles entregam mais em menos tempo, com mais qualidade, deixam de ficar apagando incêndio, aí agora o próximo passo é realmente começar a delegar aquilo que só você faz hoje. Pensa, o que só você faz hoje que você poderia delegar pelo menos uma tarefa? Eu sei que tem dezenas de tarefas que só você, gestor, gestora, faz durante a semana. Mas eu quero que você pense, uma tarefa que você faz hoje que você poderia delegar.
Ah, Rony, mas essa tarefa só me ocupa 1 hora na semana inteira, uma única hora. Ok. Só que você fica dizendo que você não tem tempo para nada, que você não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para fazer um curso, não tem tempo para poder fazer uma academia, você não tem tempo para conversar com outro empresário para poder pegar uma ideia de algo que pode ser melhorado na sua empresa, você não tem tempo para fazer uma mentoria. Aquela hora que você vai liberar ali naquela semana, talvez é a hora que você precisa para olhar um indicador, olhar um relatório, verificar o que precisa ser melhorado, desenhar um processo para sua empresa. 1 hora bem trabalhada, você desenha um processo. Naquela hora da próxima semana, você treina alguém. Olha só o quanto que você pode fazer com 1 hora que talvez você liberou na tua agenda da semana. Ah, Rony, não, tem coisas que é meia hora por dia. Melhor ainda, você vai liberar todos os dias meia hora, você vai liberar 2 horas e meia, 3 horas ao término de uma semana. Então pensa nas coisas que você faz hoje. Rony, é muita coisa. Então, vamos para um passo a passo prático, um passo a passo prático. Lista 3 coisas que só você faz. Que só você é responsável. Talvez você é responsável por responder as mensagens que chegam no Instagram, talvez você é responsável por responder as mensagens que chegam no WhatsApp, talvez só você faz compra na empresa, talvez só você, né, conversa com os clientes maiores ou com os clientes que estão reclamando. Às vezes só você concilia a conta, às vezes só você tem acesso ao banco e aí você aprova os pagamentos. Gente, pensa em coisas que só você faz hoje. Lista só 3, eu sei que são várias. Se você ainda está nessa loucura da adolescência e da infância, tem muita coisa que só você faz. Se a sua empresa está mais madura, talvez tenha poucas coisas. Mas se não, vai ter um monte de coisa que só você faz. Você vai escolher uma única coisa dessas. Uma única tarefa. Pode pegar a mais simples para você começar com as coisas mais simples, para ficar mais fácil de você treinar isso. E você vai escrever ou gravar o passo a passo de como você faz aquilo. O que a pessoa precisa fazer para resolver aquela questão. Eu tinha uma coisa que só eu fazia aqui na empresa. Eu legendava as minhas aulas que foram feitas ao vivo, as lives no Instagram, para uma das minhas empresas, que é a empresa de treinamento. Eu legendava essas aulas, então eu baixava essas aulas, eu jogava num programa para legendava essas aulas, extraía o texto ali daquela aula, né, a legenda dela, e eu abria uma conversa específica que eu tinha numa inteligência artificial e eu subia essa aula ali para aquela inteligência artificial e eu pedia para ela fazer um resumo daquela aula, daquela live, né, os principais pontos que foram trabalhados. Eu criava um catálogo para depois eu vir trabalhando com os meus alunos, indicando quais lives tem cada informação. Enfim, eu tinha uma série de coisas que eu precisava depois dessas informações. Só que, gente, eu demorava um tempão fazendo isso toda semana. Às vezes eu tirava ali uma manhã, passava a manhã inteira fazendo isso. Aí quando eu contratei uma pessoa para trabalhar comigo na empresa de treinamento, eu gravei a tela do computador, do passo a passo. Escolhe a live. Ela começou pelos depoimentos dos meus alunos que já estavam gravados. Então ela pegava o depoimento, pegava o nome daquele aluno, né, salvava o link daquele depoimento, colocava um documento, o nome do aluno, baixava aquela aula, subia para um programa, né, fazendo isso gravado na telinha ali, gravando a tela, abria aquela live no programa, né, aquele depoimento no programa, mandava legendar, extraía a legenda, copiava a legenda, colava no chat GPT. Gente, eu fui gravando a tela, o passo a passo do que ela tinha que fazer, porque não era um negócio complexo, era um negócio que tinha várias etapas, mas não era um negócio complexo. Até chegar no final, extrair a informação do GPT e guardar num outro documento essa informação. Gente, eu gravei primeiro, depois eu sentei com ela, eu rodei a gravação e fui fazendo junto para ela ver. Depois eu fiz ela fazer junto com a gravação e a acompanhei umas 2 ou 3 vezes. Quando eu garanti que ela tinha entendido, que estava quase no piloto automático, falei, agora essa responsabilidade é sua. E ela legendou uma centena de depoimentos que estão lá no meu Instagram. A gente criou uma base de conhecimento desses depoimentos, depois ela começou a legendar as minhas lives. Por quê? Porque era algo que só eu fazia, que me tomava um tempo desnecessário. E aí eu liberei esse tempo para poder fazer outras coisas. Eu tive um problema, teve um depoimento de um problema que uma aluna minha teve. Ela estava inaugurando uma padaria e a pessoa que vendeu o forno para ela, aqueles fornos tudo automatizado e tal,
foi lá e deu um treinamento para ela. Ó, você tem que fazer assim, amanhã na hora que você for inaugurar a padaria, você vai colocar em tantos graus, vai ligar tanto tempo antes, vai pôr o pão. Explicou tudo que tinha que fazer lá do forno, da estufa, tudo que ela tinha lá. Quando chegou no outro dia, na hora de inaugurar a padaria, ela não lembrava de nada, cabeça cheia, uma loucura, inauguração. Ela ligou pro representante ali daquele forno, falou, você tá em Dourados ainda, na cidade? Ele falou, tô. Ela falou, então corre aqui, porque eu vou inaugurar daqui 1 hora a padaria, eu não lembro como funciona o forno. Aí ele chegou ali para poder treinar ela. E, gente, ele falou para ela assim, você pode gravar aqui enquanto eu te explico? Ela falou assim, você devia ter feito isso ontem, quando você veio aqui, né? Mas tudo bem, vamos fazer isso. Então grava aí. E aí, o que ele fez? Né? Ela foi gravando ali no celular e ele foi explicando todo o funcionamento do forno. E aí, ela entendeu como é que funcionava. No dia seguinte, ela assistiu aquele processo. Isso é um processo. Ela assistiu aquele processo, seguiu ali o passo a passo. E aí, ela fez isso várias vezes, era só ela que fazia. Quando ela contratou uma colaboradora, que ela precisava treinar na operação do forno, a colaboradora que ia abrir a padaria para ela a partir daquele momento, ela pegou aquele mesmo vídeo, treinou a pessoa naquele vídeo, fez o passo a passo, mostrou tudo certinho. E aí, gente, o colaborador, a partir daquele momento, assumiu esse trabalho. Resolveu com o quê? Com uma gravação de celular e um passo a passo. Treinar, ficar do lado, ver se a pessoa fez certinho. Olha como que resolve-se um problema e libera um tempo do líder com uma coisa tão simples. Uma coisa básica de fazer. E às vezes a gente está ali toda semana repetindo um processo, fazendo sempre do mesmo jeito, sendo que alguém poderia ser treinado. Então, ó, vou voltar aqui. Lista ali pelo menos 3 tarefas que você faz hoje. Escolha uma simples que pode ser feita por outra pessoa. Escreva ou grave um passo a passo claro. Treina alguém do seu time. Garante que ele está fazendo agora do jeito que você treinou ele. Aí você entrega a responsabilidade. E a última etapa, o 5º passo aqui, seria acompanhar o resultado para saber se a pessoa está fazendo do jeito que teria que fazer. Se o resultado tá dando certo ali. Se ele está fazendo o que tinha que fazer, da forma que tinha que fazer. Conseguiu fazer isso? Não volta atrás. Essa pessoa agora é responsável por aquilo na sua empresa. Mas não adianta você delegar uma tarefa para você sair do operacional daquela tarefa e você pôr outra tarefa do operacional no lugar. Não adianta. Esse tempo que você liberou, você tem que pôr uma tarefa estratégica no lugar. Algo que antes você não fazia ou que era muito importante, você deixava pouco tempo para fazer. Uma conversa com um colaborador, a análise de um relatório importante, a estruturação de um outro processo, o treinamento de alguém do time. Aproveita aquele tempo que você gastaria para fazer aquela tarefa que você delegou, para agora você ser mais estratégico. Gente, você vai percebendo que isso que a gente foi trabalhando aqui hoje está te mostrando que às vezes não precisa nem contratar mais pessoas. É só estruturar os processos e treinar o time dentro deles e delegar coisas que você faz, que você vai perceber que vai liberar mais tempo para você e às vezes com o time que você tem hoje você vai entregar o mesmo resultado que você entregava antes. Com o time que você tem hoje. Às vezes você não precisa aumentar o time. A gente acha que tem que aumentar. Não, nem sempre é aumentar o time que resolve o problema. Gente, a base da construção de uma empresa madura é tirar o dono ou a dona ali do centro da operação e colocar processo no lugar. Delegar isso para outras pessoas a partir desses processos. Essa é a base. Eu falo sempre das minhas aulas. A base de uma empresa madura são pessoas, processos e ferramentas. E não dá para inverter a ordem. Colocar as pessoas certas nos lugares certos, tirar quem tem que tirar do time, contratar a partir de critérios muito bem definidos, de valores muito bem definidos. Estruturar os processos e treinar as pessoas a partir desses processos para garantir padrão de qualidade. Estruturar processos de coisas que você faz hoje e delegar para garantir que te libere mais tempo. E aí depois você vai implementar ferramentas para acelerar esses processos, para acelerar essas execuções, para você entregar muito mais com menos tempo, com mais qualidade e te liberar números, indicadores para você fazer a gestão de forma profissional. Pessoas, processos e ferramentas. Hoje nós falamos muitas vezes não é necessário contratar mais pessoas. Às vezes é só estruturar um processo para que esse processo faça com que o teu time consiga entregar muito mais, com muito menos tempo, com mais qualidade.
Se você sente que você está faturando bem, mas ainda é refém da operação e acha que toda hora tem que aumentar o time, tá na hora de mudar isso daí. O problema muitas vezes não é a equipe, não é o mercado, é a forma como a sua empresa foi estruturada. É o jeito que você estruturou ela para ela funcionar. Na dependência, você sendo o centro da operação, tudo passando por você. Gente, quem está falando aqui não é alguém que lê um livro e está trazendo para vocês um conceito de um livro, não. Eu sou um gestor com 25 anos de experiência. Eu tenho empresas há mais de 2 décadas. E não são empresas gigantes, não. São empresas pequenas e maduras, com poucos funcionários. A minha maior empresa hoje tem 10 funcionários. 10 pessoas no time. Mas são empresas maduras, com processos bem definidos, com time de liderança. Eu passo muito pouco tempo dentro dessa empresa. Meu papel praticamente é fazer reunião com o meu time de liderança para garantir que eles estão seguindo o que a gente colocou no planejamento. É possível, gente. Não é teoria de livro, nem teoria de internet, não. É o que aconteceu na prática, na minha vida, nas minhas empresas e com as pessoas que eu treinei a partir da metodologia do Método GEM. Já foram mais de 300 empresários que passaram em sala de aula que aplicam essa metodologia no dia a dia. E o que eu estou trazendo aqui para vocês, essas pequenas pílulas aqui de 25, 30 minutos, é para te ajudar já a começar a dar esse espaço para ter uma empresa mais madura. Eu quero que você deixe aqui depois aqui no YouTube, deixe um comentário aqui. Né? Se você teve alguma dúvida sobre isso que eu trabalhei hoje, se você quer trazer alguma situação sua para que eu possa trabalhar em aulas futuras, ou vai lá no post que ficou na live, o post dessa live lá no Instagram, porque também está lá no Instagram esse post, e faz um comentário lá. Que o nosso time vai ler esses comentários, vai extrair o que é importante para a gente poder trazer nas próximas aulas. Traz uma dúvida sua, traz um comentário, traz uma situação da sua empresa para a gente poder trabalhar. Eu quero te ajudar a ter uma empresa madura, estruturar uma empresa com maturidade empresarial. Mas para isso precisa estruturar as pessoas certas, estruturar processos, colocar as ferramentas certas. Você vai perceber que sim, é possível sair da operação mesmo tendo uma empresa pequena. É possível ter qualidade de vida, dedicar tempo para sua família, dedicar tempo para o lazer, dedicar tempo para sua espiritualidade, para os seus estudos, mesmo tendo uma empresa pequena, com 5 funcionários, 10 funcionários. Você não precisa ser uma empresa com faturamento de múltiplos de milhões, com centenas de funcionários, não precisa. É possível ter uma empresa madura, mesmo em situações de empresas menores, com menos colaboradores, com faturamento menor, mas uma empresa lucrativa, bem estruturada, com os processos bem organizados, com as pessoas certas, nos lugares certos. Eu te garanto, se você fizer isso, com certeza você vai conseguir estruturar a sua empresa por uma maturidade empresarial. Chegamos ao término aqui da nossa segunda aula. Tem uma aula já aqui no YouTube. Volta lá, assiste ela se você ainda não assistiu, tá? E na próxima aula, que nós vamos trazer aqui na próxima semana, tá? Nós vamos trazer um tema, deixa eu pegar aqui o tema muito importante, que é como organizar a sua empresa quando tudo depende de você. Nós vamos falar mais sobre organização, pontos que você pode trabalhar. A gente vai voltar a falar dessa tríade, vamos voltar a falar de processo, mas eu vou trazer outros pontos que são importantes para você conseguir ter uma empresa mais madura, tá? Então essa foi a nossa segunda aula e a nossa terceira aula é semana que vem e eu espero você para nós podermos trabalhar esses temas para levar a sua empresa para a maturidade empresarial. Então, muito obrigado pela sua presença nessa aula de hoje. Que Deus te abençoe abundantemente, se Ele assim nos permitir. Nos vemos na próxima aula. Uma ótima semana para você.